Graças a Deus, né, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais um dia. E nós estamos aqui com um objetivo. Nós estamos aqui para adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Muitas são as lutas com as quais nós temos que conviver aqui sobre esse mundo, sobre essa terra. Mas o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que tudo. E Deus está conosco. Deus está com a sua igreja, com o seu povo, para fortalecer e para fazer-nos superarmos todos os obstáculos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos continuar firmes. Nós não vamos desistir, pois é isto que o inimigo quer. Ele quer tirar de dentro dos nossos corações a fé, a confiança no nosso Deus e fazer-nos recuar e abandonarmos a nossa fé. Mas o poder de Deus é maior e nós vamos vencer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor estava sentado ali. O Espírito Santo de Deus diz assim para o senhor ficar tranquilo. O senhor sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão retornar novamente. A igreja vai crescer. As pessoas que um dia estiveram aqui e foram embora, o Espírito de Deus vai abrir os olhos das pessoas. Vai abrir os olhos e elas vão conseguir ver. Elas vão conseguir enxergar. E deviam ter permanecido e não deviam ter abandonado. Então Deus, Ele faz isso. Pastor, fique em paz, fique tranquilo. A igreja continua orando também, porque Deus vai trazer de volta e também vai trazer novas pessoas. Porque o objetivo da igreja sobre a face da terra é exatamente esse: é alcançar as almas e trazê-las para mais perto desse Deus Todo-Poderoso, para que um dia elas estejam ali no céu, junto com Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com todos aqueles que vão herdar a salvação. Então continue orando. Meus irmãos, a palavra que Deus pôs em meu coração, ela se encontra no livro dos Salmos, e mais especificamente o Salmo de número 4. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus Altíssimo. E o título desse salmo, ele diz assim: Davi ora a Deus na sua angústia. E o versículo 1, ele diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me desse largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pegueis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o contexto desse salmo, meus irmãos, ou a situação que Davi estava vivendo, quando ele compõe esse lindo salmo, essa oração ao Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que do salmo de número 3 até o salmo de número 6, o contexto é o mesmo.
Davi ele estava passando aqui por um momento de angústia muito grande, pois o seu filho Absalão, influenciado por homens que não eram tementes a Deus, homens que amavam o poder e não mediam esforços para ter o poder em suas mãos, havia desencaminhado esse jovem, o próprio filho do rei Saul, e ele se levanta contra o seu pai com fúria, juntamente com um exército muito maior que estava com Absalão, e eles tomam a cidade de Jerusalém. E também Davi, já velho, ele foge à noite descalço, chorando, e sobe os montes, o monte da Oliveira, para alcançar o deserto, fugindo do seu filho, cheio de revolta, de mágoa, de ressentimento contra o seu pai, e querendo o trono a qualquer custo. E Davi, ele tem que deixar tudo isso para trás. Veja, meus irmãos, que a situação de Davi era desesperadora. O seu próprio filho se levanta contra ele, querendo tomar o trono do seu pai, e Deus havia posto Davi no trono. Mas, meus irmãos, toda obra, tudo aquilo que os homens praticam de ruim, tem consequência. Deus estava com Davi, Deus estava contemplando Davi, a sua angústia, e deu vitória para Davi. E ele compõe esse lindo salmo, essa oração tão linda nesse momento de tamanha angústia, de tamanho sofrimento. E não é diferente conosco, meus irmãos, porque os salmos, eles retratam situações que foram vividas por esses homens no passado, e nós também podemos viver situações semelhantes. E nós vivemos muitas das vezes, nós sofremos, nós somos perseguidos, pessoas que se levantam contra a igreja, contra ti, meu irmão, contra ti, minha irmã, querendo derrubar, querendo tirar aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Talvez ali no seu emprego, pessoas se levantam contra você, querendo arrancar isso de ti, assim como Absalão se levantou contra o seu pai. Mas saiba de uma coisa, que Deus está pelejando por ti, assim como pelejou por Davi. E Davi foi vitorioso, porque ele confiou nesse Deus Altíssimo. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos confiar nesse Deus, porque Deus, ele peleja por nós. É interessante que no Salmo de número 3, Davi, ele diz assim: eu deitei e dormi. E aqui no Salmo de número 4, ele diz assim: deitei e logo peguei no sono. Será que Davi não tinha consciência daquilo que estava ocorrendo com ele? O seu filho, com um exército muito grande, se levantando contra ele, querendo pegar Davi e tirar a sua vida, e também de todos aqueles que ficaram fiéis a Davi. E Davi estava com um exército pequenino, mas Deus estava com Davi. E Davi diz assim: eu me deitei e logo peguei no sono. De onde vinha essa confiança de Davi? Davi, meus irmãos, ele sabia que Deus era o seu escudo, que Deus era a sua proteção, e Davi confiava no poder desse Deus Todo-Poderoso. Por isso, Davi, num momento como esse, ele diz assim: me deitei e logo peguei no sono. Então, meus irmãos, confie nesse Deus. A situação que nós estamos passando, Deus está conosco, Deus está pelejando por nós, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Os nossos inimigos não vão conseguir nos vencer enquanto Deus estiver pelejando por nós. A vitória é nossa, a vitória da igreja é do povo de Deus. Vocês acreditam nisso? Breve vocês vão alçar a bandeira da vitória, e nela estará escrito com letras bem grandes: vitorioso e vitoriosa. Porque, meus irmãos, nós não lutamos com armas carnais, mas Deus, ele dá estratégia para nós, como deu para o seu servo Davi, e nós vencemos, e os inimigos terão que virar as costas, porque Deus está conosco e o seu poder é maior. O versículo 1 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça,
na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, ele faz um pedido. Nós observamos aqui no início do versículo 1, mas também Davi, ele reconhece que Deus sempre esteve com ele, porque ele diz assim: na angústia me deste largueza. Veja como que Davi confiava nesse Deus Todo-Poderoso. Ele estava convivendo com aquela situação tão difícil, mas Davi, ele sabia que Deus já havia livrado ele de tantas situações difíceis, e agora Deus lhe daria a vitória mais uma vez. É diferente com você, meu irmão, é diferente com você, minha irmã, não é? Às vezes, nesses momentos de dificuldade, nós nos esquecemos dos feitos passados de Deus. Não nos lembramos disso, porque estamos tão angustiados que não conseguimos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Então Davi, ele se lembrou daquilo que Deus já havia feito por ele, e Deus faria novamente por Davi aquilo que já havia feito. Com você, minha irmã, não é diferente. Com você, meu irmão, também não é diferente. Deus já te livrou de tantas situações difíceis e Ele vai livrar novamente. Basta confiarmos nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele está pelejando por nós, e os nossos inimigos terão que virar as costas e bater em retirada, e a vitória será nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Davi, no versículo 2, ele diz assim: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi está falando dele próprio. Ele estava sendo caluniado, ele estava sendo invejado, ele estava sendo perseguido. Era isso que ele está dizendo aqui no versículo de número 2. Vocês estão me perseguindo, vocês estão me caluniando de maneira injusta. Deus me pôs aqui sobre o trono e vocês querem arrancar a qualquer custo de onde Deus me colocou. Então Davi estava dizendo isso, que eles estavam agindo com mentira, com engano e tentando tirar Davi do trono a qualquer custo, mas eles não conseguiram, porque Deus estava pelejando por Davi, assim como está pelejando pela igreja e por você. A vitória é sua, meu irmão e minha irmã. O inimigo não vai conseguir destruir a sua vida, a sua família, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque Deus está pelejando por ti, e a vitória é nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz o versículo 3: sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Aqui diz o piedoso, em algumas versões diz assim: o piedoso, aquele que teme a Deus, aquele que entregou a sua vida para esse Deus Todo-Poderoso. Mas nós sabemos, meus irmãos, o diabo ele usa os ímpios, aqueles que não têm temor desse Deus Todo-Poderoso. Ele usa, porque essas pessoas se permitem ser usadas pelo inimigo, mas nós somos usados por Deus. Deus trabalha por nosso intermédio. Ainda que o inimigo use essas almas, eles não vão conseguir prevalecer, porque estão sendo usados pelo inimigo e querem isso, mas Deus está nos usando e pelejando por nós, e a vitória vai ser nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, não vamos desanimar, vamos confiar nesse Deus. No momento como esse, nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos fazer como Davi fez, e Deus vai conceder para nós a vitória da qual tanto nós necessitamos. A confiança em Deus é tudo. A palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar esse Deus Todo-Poderoso. Deus está pelejando por ti, confia. Ele é o seu escudo, Ele é o seu protetor, é aquele que vai à sua frente, vai tirando as barreiras para dar vitória a você, e os seus inimigos vão ficar envergonhados em nome de
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz no versículo de número 4: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, num momento como esse, talvez o inimigo nos pressionando por todos os lados, ele quer fazer-nos usar as mesmas armas dos inimigos que são usados pelo diabo. Nós não combatemos a injustiça com a injustiça, a mentira com a mentira. Nós usamos armas espirituais. Por isso é um momento de reflexão. Nós não podemos permitir que o inimigo faça isso com os nossos corações, porque ele quer fazer isso. Ele quer que usemos as mesmas armas. Talvez aquele pequeno exército que estava fiel a Davi, talvez quisesse usar as mesmas armas do exército que estava com Absalão, de maneira injusta. Mas é o momento de nós consultarmos a nossa consciência, de fazermos uma reflexão, porque o inimigo ele quer isso, mas Deus ele vai dar estratégia a você, vai dar estratégia à igreja, e nós não vamos usar as armas que o inimigo quer que nós usemos, as armas da injustiça. Deus não vai permitir isso. Ele vai nos esclarecer da luz para nós, e nós vamos usar as armas espirituais, como Davi usou, orando ao seu Deus Todo-Poderoso, e assim ele alcançou a vitória nas mãos desse Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Ele diz mais: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a cama e calai-vos. Meus irmãos, aqui é uma indignação justa. Quando pessoas se levantam contra nós de maneira injusta, às vezes ficamos indignados, mas nós não podemos permitir que essa indignação nos leve a pecar, a usar as armas que o inimigo quer que usemos, ou seja, que venhamos a praticar a injustiça. As pessoas que se levantam contra ti, elas usam essas armas, são armas carnais, mas nós pelejamos com armas espirituais. Nós não pagamos o ódio com o ódio, a mentira com a mentira, o engano com o engano. Nós confiamos no poder desse Deus, e Deus dá vitória para nós em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Aqueles que estavam com Davi, sendo perseguidos, sendo humilhados por aquele grande exército que estava com Absalão, eles estavam aqui, como diz o versículo de número 6, desanimados, sem esperança. Mas Davi, ele não se permitiu ser contagiado pela desesperança. Ele continuou confiando nesse Deus. E às vezes, até no seio da igreja, nós esperamos ouvir uma palavra de consolo, de amor, de esperança, num momento como esse, e nós não ouvimos. Nós ouvimos uma palavra de desesperança, tentando nos abater. Mas Davi, ele não se permitiu ser contagiado pela desesperança. Ele continuou confiando nesse Deus e alcançou a vitória. Então, meu irmão e minha irmã, não se permita ser contagiado pela desesperança. Se Deus fez a promessa a você, é você que tem que continuar crendo que Deus vai te dar a vitória. Nós temos Abraão, a promessa foi feita a ele e a Sara. Quem tinha de crer na promessa? Não eram os dois? E eles continuaram crendo, e Davi também continuou crendo nas promessas que Deus havia feito a ele, e alcançou a vitória em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é sua. Deus vai entregar a vitória nas suas mãos. Basta confiar e não usar as armas que o inimigo quer que você use, mas use as armas que Deus quer que você use. A esperança, a fé, a confiança nesse Deus, a oração, o clamor, e Deus vai entregar nas nossas mãos a vitória da qual tanto somos necessitados.
versículo 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Veja, Davi está dizendo que até mesmo entre os ímpios há alegria quando eles têm fartura. O exército que estava com Absalão talvez estava contente, mas às vezes não, quase sempre, eles tiram de maneira injusta das mãos do justo a sua provisão. Só que Deus estava com Davi, e a alegria de Davi estava na confiança desse Deus Altíssimo. Dali resultava a sua alegria, e Davi foi vitorioso. Então nós temos que confiar. A nossa alegria vem de servir a esse Deus Todo-Poderoso e de saber que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Vamos confiar nesse Deus. Mas veja, meus irmãos, Davi diz assim: eu sou mais feliz do que eles, porque assim a alegria do mundo, ela é passageira, ela é momentânea. Nós não confiamos nisso. Eu não estou dizendo aqui que Deus não abençoa, que Deus não dá provisão, que Deus não dá fartura. Não é isso. Mas o mundo, ele confia nisso. É uma alegria passageira, ela é momentânea, porque eles não têm o Deus que nós servimos. Assim como aquele exército grande que estava com Absalão, fazendo o que era injusto, mas Davi estava com Deus. Então ele era alegre, porque ele estava com esse Deus, e Deus estava com ele, e Deus lhe deu a vitória. Eles tiveram a sua paga. É tanto que o filho de Davi, Absalão, ele foi morto, porque se levantou contra o seu pai com fúria. Assim também é conosco, aqueles que estão se levantando. Eu não posso dizer outra coisa, eu tenho que dizer a verdade. Deus é justo e peleja por nós, e toda injustiça Deus julga, porque Ele é justo. Ele está vendo o seu sofrimento, o sofrimento da igreja, a fúria do inimigo contra a igreja, usando pessoas. Mas o nosso Deus está pelejando por nós. A vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os inimigos terão que virar as costas, terão que se calar, porque Deus vai fazer isso por ti, pela igreja e por todos nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique firme, meus irmãos, não desista, continue confiando nesse Deus, clame a Ele, entregue a sua causa nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Ele é o seu escudo, é o escudo da igreja. A vitória é sua. Você não vai ficar sem receber a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Temos que confiar, temos que continuar confiando, porque Deus está à nossa frente para nos entregar a vitória, da qual tanto somos necessitados. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É por essa razão que Davi, ele conseguia deitar e dormir e pegar no sono rapidamente, porque ele confiava nesse Deus Todo-Poderoso. E nós vivemos situação semelhante, mas Deus está conosco. A vitória é nossa. Eu sempre vou repetir isso. A vitória é sua, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos confiar nesse Deus, porque Ele está pelejando por nós. Não vamos permitir que o inimigo, ele nos faça usar as suas armas, porque se usarmos as armas que o inimigo quer que usemos, seremos derrotados. Mas se usarmos as armas que Deus entregou em nossas mãos, nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos usar a justiça, nós vamos usar a fé e a confiança nesse Deus. Nós vamos nos encher de poder, porque sabemos que Deus está conosco e está pelejando por cada um de nós. Meus irmãos, em meio a essas situações tão difíceis, como eu disse aqui, às vezes somos ingratos a esse Deus. Vamos nos lembrar daqueles 10 leprosos. Somente um
voltou para agradecer a bênção que havia recebido das mãos do Deus Altíssimo. E às vezes, em meio às lutas, às dificuldades, nós nos esquecemos do bem que Deus já nos fez. Nos esquecemos, e por essa razão o nosso coração às vezes ele vacila, mas o nosso Deus, ele vai iluminar os nossos olhos, vai nos dar discernimento, e quando enfrentarmos situação semelhante, nós vamos lembrar que Deus já pelejou por nós e nos deu muitas vitórias e vai continuar dando muitas vitórias para nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a esse Deus Altíssimo. A vitória é nossa em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu cheguei aqui, eu vi alegria na igreja. Eu vi alegria. É Deus quem alegra os nossos corações. É Ele quem nos dá paz. Eu vi alegria. E eu senti alegria também. É Deus renovando as forças da igreja, dando forças para você continuar, não voltar para trás, mas marchando, confiando nesse Deus e no seu poder. Meu irmão, o senhor aí, o senhor já é grande? Está afastado? Então retorne. E hoje, se o senhor puder tomar essa decisão, tome. Porque o nosso Deus, ele tem uma grande obra na vida do Senhor. O senhor já foi um instrumento nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Regresse, e o mais rapidamente possível, porque Deus, ele quer usar o senhor novamente. Glória a Deus, aleluia. A decisão é nossa. Nós ouvimos a palavra de Deus, e a própria palavra de Deus, ela diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra desse Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na voz passiva. O que significa isso? Nós recebemos a ação. O Espírito de Deus está na voz ativa, ele pratica a ação, e hoje ele está agindo na vida do Senhor, pedindo para que o Senhor retorne o quanto antes, porque Deus, ele quer continuar usando o Senhor. Nós sabemos que o mundo só nos leva, infelizmente, a nos distanciarmos mais e mais desse Deus. E se nós não abandonarmos esse caminho, nós podemos ter uma grande derrota. A palavra de Deus diz assim, que um abismo, ele vai abrindo outro abismo. E quantos abismos Deus já fechou na vida do Senhor. E o inimigo, ele está preparando o maior, para que o Senhor caia dentro e não retorne mais. Mas o nosso Deus, ele chega sempre primeiro. E chegou hoje, está dizendo para o Senhor, porque ama ao Senhor, para que o Senhor retorne para Deus, sirva a Deus, seja um instrumento nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, para alcançar outras almas, para ajudar a igreja do Deus Todo-Poderoso, para servir a igreja do Deus Altíssimo, porque Deus não se esqueceu do Senhor. Ele tem visto o Senhor, tem contemplado e tem te dado vitórias e muitos livramentos. Não lance fora isso, porque Deus está vendo o Senhor os seus passos, tem guardado o Senhor até aqui, vai continuar guardando, mas volte o mais rapidamente possível, porque Deus, ele vai usar o Senhor grandemente. Meus irmãos, é assim que Deus faz. Eu não sei se ele já veio aqui outras vezes, eu não sei se é a primeira vez que o Senhor está vindo aqui. É a primeira vez? O Senhor já veio outras vezes? Então, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, pediu para eu falar dessa maneira com o Senhor. Fique aqui, retorne para Deus, e deixe Deus usar novamente o Senhor.
nas suas mãos para a glória e louvor dele e para alcançar outras almas. Não despreze isso. E nós sabemos também que a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se aproxima. Eu vou contar aqui uma situação que não faz muito tempo eu vivi. Eu estava na minha casa, sentado ali à mesa, eu, a minha esposa e meu filho. Repentinamente eu estou ouvindo um barulho, aquilo me incomodou. Nós estávamos conversando e aquele barulho ele me incomodou. E eu prestando atenção, eles estão arrastando algumas cadeiras aqui, mas não era. Era Deus chamando a minha atenção. De repente, eu ouço a trombeta de Deus tocando. Vocês acreditam nisso? Ela tocou dessa maneira. E parou. Nós sabemos que o chofar de Deus, a trombeta de Deus, era tocada em algumas situações. Uma situação de vitória, vinha-se tocando o chofar também. Aleluia. Um chamamento ao arrependimento também, para que o povo tivesse um concerto com Deus. Então Deus está nos alertando para nós nos prepararmos, ou estarmos preparados, ou melhor, e não negligenciarmos a misericórdia de Deus. É o que Deus está pedindo para eu dizer para o Senhor voltar e voltar rapidamente. Não ficar com um pé ali e outro aqui, mas com os dois pés na rocha que é Cristo Jesus nosso Senhor. Porque Deus, Ele quer usar o Senhor grandemente. E Deus já deu muitos livramentos e vitória ao Senhor. Então retorna o quanto antes. Fique aqui com o pastor, ajude ele nessa obra, porque as bênçãos de Deus, elas serão muito grandes na vida do Senhor e na família do Senhor. Meus irmãos, até aqui, Deus, o Espírito Santo de Deus me conduziu. Eu quero dizer assim que a igreja, ela é vitoriosa. Para vocês continuarem servindo esse Deus, unir os seus braços aos braços do pastor, da sua esposa, dos seus filhos, porque vocês só têm a ganhar a recompensa virá desse Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz assim, que Deus ele não é injusto para se esquecer daquilo que nós fazemos em prol da obra de Deus. Deus não é injusto. O homem é. O homem se esquece e é ingrato. Mas Deus não é assim. Então há uma recompensa. Una os vossos braços, as vossas mãos, aos braços do pastor, da sua esposa, do corpo de obreiros. Porque Deus vai recompensar o trabalho de vocês. Não desistam. Não dê ouvidos a coisas que tentam tirar vocês daqui, abandonarem a fé. Não façam isso, porque Deus colocou vocês aqui com um objetivo. É para vocês alcançarem outras almas, com os braços de vocês unidos aqui aos braços do pastor, da sua esposa e dos seus filhos. E a recompensa virá das mãos desse Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, eu agradeço a oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos novamente com a paz do Senhor. Amém. Vamos todos ficar em pé.